Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, A Hora do Macabeus. Desde já agradecendo a participação de todos aqueles que contribuem com o canal, divulgam o canal e os demais canais católicos. Como sempre eu digo, vamos divulgar os canais católicos nas paróquias, nos grupos do WhatsApp, nas redes sociais, por todos os lugares. Vamos continuar a divulgação, é muito importante. Sempre tem um católico precisando de informação e nós temos algumas informações. Quem sabe possa ajudar este católico que está precisando de alguma informação. Já fazendo novamente aqui o comercial, né, o curso do Daniel Ferraz e o curso do nosso amigo Conde. Quem quiser, tiver disponibilidade, interesse, entrar em contato com os dois, o Daniel Ferraz e o Conde. Tá? É muito importante mesmo o católico, né, conseguir ajudar tanto o Daniel Ferraz como o Conde e também outros canais católicos, né, e que tem cursos assim, né, é muito importante mesmo. Quem tiver o interesse, né, vamos ajudar os canais católicos. Ah, quem não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. É importante mesmo que se inscreva no canal e eu tenho uma meta até o final deste ano, 15 mil inscritos. 15 mil inscritos é a meta até o final deste ano. Chegando a 5 mil inscritos, eu vou fazer o último vídeo a respeito da besta do Apocalipse. Eu fiz uma série de 5 vídeos, se eu não estou enganado, falta o último que eu prometi fazer depois, né, que o canal atingisse 5 mil inscritos. E temos uma meta, até o final do ano, 15 mil inscritos no canal. Tá? Então vamos divulgar não só o meu canal, como os demais canais. Como eu falei, o do Cláudio Campos, o do Robson, o do Maurício, o do Conde. Vamos divulgando os canais. Né? Porque quando alguém se inscreve em um canal, certamente vai se inscrever no outro também. Então é muito importante. Então a meta é 15 mil inscritos até o final do ano. Meu Apoia-se, o link do meu Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Quem puder contribuir, uma contribuição simbólica para ajudar aqui no desenvolvimento do canal e também do novo blog. Tá? Eu agradeço de coração. Quem não puder, eu agradeço da mesma forma. Deixe pelo menos o like aqui no vídeo, vai ajudar pelo menos na relevância do vídeo. Mas quem puder ajudar com o Apoia-se, eu agradeço de coração. Futuramente, né, eu quero fazer aqui o sorteio de algumas coisas para as pessoas, né, que contribuem com o Apoia-se. Então, enfim, eu não sei, eu estou pensando aqui ainda, porque só a pessoa contribuir também, né, é legal a gente retribuir, não só com o conteúdo, né, mas também poder retribuir de uma forma material para as pessoas, é legal isso aí. Então, é, não para agora, porque o número de apoiadores ainda é muito baixo, mas mais para o futuro, né, eu pretendo fazer alguns sorteios aqui, seja de livros ou algum, né, uma caneca, quem sabe aqui do canal, tá? Sorteando, não vendendo caneca, gente, nada disso, tô falando sorteando para os apoiadores do canal, tá bom? O que eu ia falar também? É, acho que só isso. O comercial aí do nosso amigo Daniel Ferraz, o Conde, se inscreva no canal. Ah, tem as redes sociais também, tá? Eu tô no Facebook, eu tenho a minha página pessoal do Facebook, Cris Macabeus. Também, né, eu tenho a página Mentiras do Apocalipse Protestante. É muito importante que eu deixo todo o conteúdo lá nessa página, os vídeos, o que eu coloco no blog, eu coloco também na página, fica disponível lá para quem puder acessar. Tem o Twitter também, ou Twitter, como queiram. Eu também posto algumas coisas lá no Twitter, não sou muito ativo lá não. E no Instagram também eu tenho, mas eu não uso muito o Instagram. Eu já falei que eu não sei muito usar, né, o Instagram. E eu não gosto muito também, não sei, não me adaptei com essa rede social, tá? Mas eu tenho lá no Instagram os links, né, de acesso tanto do Twitter,
do Facebook e o do Twitter está aqui na descrição do vídeo, acho que o Instagram também, né? E tem o YouTube aí que todo mundo já conhece. Tem o link também do meu blog, o novo blog que eu estou construindo, crismacabeus.video.blog, tá? Eu futuramente também eu pretendo comprar o domínio novamente. Eu tinha o domínio crismacabeus.com.br, depois que eu acabei deixando de lado o antigo site, acabei perdendo o domínio. Eu pretendo comprar novamente o domínio e também o host para poder fazer algo mais profissional, tá bom? Pessoal, deixa eu falar novamente a respeito do terceiro templo de Jerusalém. Eu não aguento mais, eu já não aguento mais falar a respeito disso. É tudo invenção, maluquice, esquizofrenia. Não existe nenhuma possibilidade, nenhuma, a mínima possibilidade desse templo ser reconstruído. Jerusalém não é mais a Jerusalém, tá? Não é mais a Jerusalém dos apóstolos, dos profetas, a Jerusalém de Davi. Jerusalém não é mais essa Jerusalém. O que tem no lugar do templo hoje é uma mesquita muçulmana, tá? Ninguém vai tirar essa mesquita de lá. Se alguém quiser, né, ou sei lá, pode tentar. Vai lá tentar tirar essa mesquita de lá. Veja no que vai dar. Então, enfim, não tem reconstrução nenhuma de templo algum. Não existe nenhuma profecia dentro das escrituras sagradas a respeito da reconstrução de um terceiro templo. Alguns, né, esquizofrênicos, aí, principalmente da ala judaizante, pentecostal, eles retiram algumas profecias do Antigo Testamento que são referentes à reconstrução do templo depois do exílio babilônico. É o templo de Zorobabel. Não tem nada a ver com o templo sendo reconstruído depois do templo de Herodes. Não existe nenhuma profecia a respeito disso. E eu vou mais além. Eu já falei isso no último vídeo, vou falar novamente. Isso aí é, ó, hipoteticamente, gente. Se por acaso, né, por acaso, for reconstruído este templo, esse maldito templo, que, né, os pentecostais e os judaizantes tanto esperam, né, hipoteticamente, se isso for reconstruído, acabou o cristianismo. É que o protestantismo não tem a noção do ridículo. Não tem a noção do ridículo. O protestante, né, ele é um paga-pau do judaísmo, é paga-pau. Não, o protestantismo não percebeu que o judaísmo acabou há 2000 anos. Acabou o judaísmo, não existe mais judaísmo. Não existe mais. Acabou. É só ler a única fonte de fé protestante. Pega lá a carta aos Hebreus, leia aquela carta. Você vai ver que é a carta aos Hebreus, não é a carta aos judeus, é aos Hebreus. Por quê? Acabou o judaísmo. Acabou o judaísmo. Leia aquela carta. Leia com atenção. O autor vai mostrar exatamente que acabou aquela religião. Acabou o templo, sacrifício. Nós estamos em uma outra aliança, uma nova economia. Me dá vergonha alheia quando eu vejo um protestante. Graças a Deus, o lado católico, dificilmente eu vejo alguém pregando isso. Tem, mas dificilmente eu vejo. Mas me dá uma vergonha alheia quando eu vejo um protestante pregando que vai reconstruir o terceiro templo de Jerusalém. Os judeus vão voltar e vão fazer o... Cara, ontem eu vi o vídeo lá do Sandro Rocha, o cara falando que até o material, né, os utensílios do ritual, da lei mosaica, tá tudo lá já para ser reconstruído. O cara quer que volte a lei mosaica, aquilo que Jesus Cristo veio, né, abolir praticamente, se eu posso falar essa palavra. Foi o cristianismo tomou lugar do judaísmo. A igreja tomou lugar do templo de Jerusalém. E a igreja é algo espiritual, não material, não é tangível. O cara lê a Bíblia Sagrada,
sabe? E não consegue entender isso. E fica pregando que vai vir o novo templo de Jerusalém. Não tem nenhuma profecia. E eu vou mais além, eu já falei isso ontem. Se acaso, vou falar de novo, vou repetir. Se acaso for reconstruído esse templo, acabou o cristianismo, acabou. Tudo foi mentira. Tudo foi mentira. Jesus Cristo foi uma mentira. A igreja foi uma mentira. Tudo foi mentira. Acabou. Eu deixo de ser cristão na hora. Se reconstruírem esse templo, não estou falando do templo lá do Edir Macedo, aquilo ali é uma palhaçada. Aquilo também não tem nada a ver com o templo de Salomão, de Zorobabel ou de Herodes. Aquilo ali foi uma palhaçada. Estou falando do templo em Jerusalém, o templo de Jerusalém. Se for reconstruído e fizer um sacrifício lá dentro, um sacrifício, e é o que vai acontecer. Isso aí, estou falando, né, hipoteticamente, é o que vai acontecer. Se reconstruir o templo, o único objetivo é o culto de adoração segundo a lei mosaica. O culto de adoração segundo a lei mosaica, dentro do templo, é o sacrifício. Se acontecer um sacrifício, acabou o cristianismo, acabou o cristianismo. Por isso não vai acontecer. Eu sou cristão e acredito em Cristo. Agora, infelizmente, os protestantes, a maioria, não estou falando todos, né, mas a grande maioria, os pentecostais, judaizantes e alguns malucos desigrejados, né, eles não acreditam em Jesus Cristo. Não acreditam. Eu vou, mais uma vez, vou fazer um vídeo a respeito deste assunto. Vou pegar a Bíblia Sagrada, as Escrituras, eu vou provar que não existe essa história do terceiro templo. E a volta de Cristo para a ressurreição dos mortos e o juízo final, o julgamento final, tá? Não é tribulação, não tem nada a ver com tribulação. O julgamento da pessoa, do indivíduo, tá? Esse julgamento final, a volta de Cristo para a ressurreição dos mortos, não depende da reconstrução do templo de Jerusalém. Não depende disso. É maluquice, maluquice. Pensar que Jesus Cristo só vai voltar, né, para a ressurreição dos mortos quando for reconstruído o templo de Jerusalém. Sendo que o próprio Jesus diz que essa ressurreição vai ser no último dia. Ou seja, nada mais aqui vai existir. Mas eu vou mostrar isso nas Escrituras, porque, como eu falei, né, o católico ele acaba usando mais a sola escritura do que os próprios protestantes. Vamos começar. Eu coloquei esse título aqui, sinceramente, porque não tem jeito, cara. O terceiro templo é meu ovo. Sinceramente. Eu não aguento mais falar a respeito disso. Vamos começar a falar da comunidade judaica. Por quê? Né? Os judaizantes, os pentecostais, né? São saudosistas do judaísmo. Nunca viveram o judaísmo. Mas tem esse saudosismo. Paga pau do judaísmo. Tudo é que é a comunidade judaica, sabe? Prestem atenção nisso aqui. Esse texto de Mateus 21, versículos 42 ao 44, Jesus vai dizer aos fariseus, tá? E a liderança religiosa da época, Jesus Cristo dizendo: nunca lestes nas Escrituras a pedra rejeitada pelos construtores, tornou-se a pedra angular. Isto é obra do Senhor e é admirável aos nossos olhos. Por isso vos digo, será tirado de vós o reino de Deus, e será dado a um povo que produzirá frutos dele. Aquele que tropeçar nesta pedra, far-se-á em pedaços. Quem tropeçou, se fez em pedaços. Aquele sobre quem ela cair, será esmagado. Jesus Cristo retirou naquele momento o reino de Deus dos judeus. Retirou. Aí vem o protestante falar do Instituto do Templo.
E vai aqui dizer que, por causa de uma vaca vermelha que nasceu em Jerusalém, o templo vai ser reconstruído. E eu pergunto, onde está isso nas Escrituras? Na sola Escritura. O protestante teve um que me disse que não tem na sola Escritura, mas é uma profecia dentro do judaísmo. Como uma profecia dentro do judaísmo se eles não fazem parte mais do reino? Como? Maluquice, 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 tá? Mas é lógico, os judeus, eu vou falar de Israel. São Paulo fala de Israel. Israel vai ser salva, né? Os hebreus serão salvos. Porém, não através da reconstrução do terceiro templo, e sim da conversão ao cristianismo. Os judeus, eles irão se converter ao cristianismo. Não é o cristão que tem que se converter ao judaísmo. Isso não tem nada a ver com o templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém era do Antigo Testamento. Era na época da lei, não da graça. Na época do sacrifício que não era perfeito. Não faz parte da nova e eterna aliança, e sim da antiga aliança. Tá aqui, ó, Romanos 11, versículos 25 e 27. Não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não vos gabeis de vossa sabedoria. Esta cegueira de uma parte de Israel só durará até que haja entrado a totalidade dos pagãos, ou seja, todos os pagãos, sendo cristãos, tá? Então Israel em peso será salvo. Mas como será salvo? Se convertendo ao cristianismo. Depois que todos os pagãos se converterem, Israel irá se converter ao cristianismo. Não tem nada a ver com o templo de Jerusalém, isso. Até porque, se um israelita, um judeu, seja lá quem for, reconstruir o templo de Jerusalém, é porque ele não se converteu. Ele ainda está no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. É escravo dentro da Jerusalém terrena. Não faz parte da Jerusalém celestial. Enquanto não jogar fora a Jerusalém terrena, com tudo que é de material, e passar, né, a desejar a Jerusalém celestial, não faz parte do reino. Não tem conversão. Não se converteu. Então, a salvação de Israel não depende de reconstruir o terceiro templo de Jerusalém. Não existe nenhuma profecia a respeito disso. Nada, nada, nada. Quem prega isso é um esquizofrênico. É um maluco. E eu sinto vergonha alheia, porque eu sou cristão e tenho que acabar escutando isso da boca de uma outra pessoa que se diz, né, cristão também. Mas vamos lá. Vamos continuar. Então prestem atenção, gente. Israel está fora do reino por enquanto. Israel não faz parte do reino. Jesus tirou o reino de Israel. Israel só vai voltar para o reino quando se converter ao cristianismo. Não é o cristão que vai se converter ao judaísmo. Não é o cristão que vai até Jerusalém prestar culto de adoração divina segundo a lei mosaica dentro do templo de Jerusalém, que não vai ser construído, e eu vou mostrar isso para vocês. Mas antes, eu vou pegar a carta aos Hebreus, no capítulo 9, gente. Eu só vou pegar esse capítulo. O importante, né, é a leitura de todo o conteúdo, toda a carta aos Hebreus. Eu só vou pegar o capítulo 9 para mostrar que o Novo Testamento não é material. O Novo Testamento, tá, faz parte da nova e eterna aliança, que é espiritual. Sem as leis mosaicas, sem o sacrifício no templo. Prestem atenção nisso aqui, gente. O cara que leu isso aqui e não entendeu, vai para outra religião. Vai para o budismo, sei lá, espiritismo, qualquer outra coisa. Se o cara leu isso aqui e não entendeu, esquece.
Não vai se tornar nunca um cristão de verdade. Isso aqui eu peguei o texto todo. O que o autor diz? O ponto essencial do que acabamos de dizer é este. Temos um sumo sacerdote que está sentado à direita do trono da majestade. Isso aqui é importante, gente. Que está sentado à direita do trono da majestade divina nos céus. Então ele está sentado no trono no céu, não na terra. E aqui, olha, preste atenção no que diz. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Por que ele fala o verdadeiro tabernáculo? Esse santuário é no céu, não na terra. Porque o da terra não era o verdadeiro. E tem protestante dizendo que tem que ser reconstruído. A casa de Deus, o templo de Deus. Aquilo não era o santuário verdadeiro, o templo verdadeiro. Era da antiga aliança. Era sombra daquilo, né, das coisas celestiais. Era sombra apenas. Mas vamos continuar aqui. Vamos lá. Erigido pelo Senhor e não por homens. Todo pontífice é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Portanto, é necessário que ele tenha algo para oferecer. Por consequente, se ele estiver na terra, se ele estivesse na terra, aí está falando de Jesus Cristo, tá? Nem mesmo o sacerdote seria, porque já existe aqui sacerdotes que têm a missão de oferecer os dons prescritos pela lei. O culto que estes celebram é, aliás, apenas, isso aqui, olha, e apenas imagem, sombra das realidades celestiais. Tudo que se fazia no templo de Jerusalém, sacrifícios, enfim, tudo era apenas sombra de uma coisa celestial. Aquilo não era a verdade, era apenas sombra da realidade. Não era a realidade, por isso foi destruído. Nós estamos no Novo Testamento, o Novo Testamento faz parte da realidade. Por quê? Nós fazemos parte da igreja, o corpo místico de Cristo, é algo espiritual e não material. Continuando aqui. Ao nosso sumo sacerdote, entretanto, compete ministério tanto mais excelente quanto ele é mediador, olha só, mediador de uma nova aliança, de uma aliança mais perfeita. Aí vem o protestante falar que a aliança com Israel, com Jerusalém, era eterna. Então, não poderia ser quebrada. Mentira, mentira. A aliança é eterna, porém, olha só, prestem atenção, a aliança é eterna, porém não é incondicional. Tem regras. E se quebrar a regra, a aliança é quebrada. Continuando. Selada por melhores promessas. Porque se a primeira, olha só, se a primeira tivesse sido sem defeito, certamente não haveria lugar para uma outra aliança. Né? Aqui está falando das duas alianças, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então, se aquela aliança, que também era eterna, não tivesse defeito, né, com certeza não teria lugar para uma outra aliança, e agora perfeita. Né? Continuando. Ora, sem dúvida, há uma censura nestas palavras. Eis, preste atenção, eis que virão dias, oráculo do Senhor. Ele vai começar a citar agora o que? O Antigo Testamento, a Antiga Aliança. E já na Antiga Aliança diz assim: oráculo do Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma aliança nova. Não como a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito. Como eles não permaneceram fiéis ao pacto, eu me desinteressei deles. Olha só. Lembra quando eu falei para vocês? A aliança pode ser eterna, mas não é incondicional. Tem regras.
Então, como eles não permaneceram fiéis ao pacto, eu me desinteressei deles. Oráculo do Senhor. Vai reclamar com Deus agora? Não. Aí ele continua dizendo, o autor, mas esta é a aliança que estabelecerei com a casa de Israel depois daqueles dias. Imprimirei as minhas leis no seu espírito e as gravarei no seu coração e serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Ninguém mais terá que ensinar a seu concidadão, ninguém a seu irmão, dizendo, conhece o Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. E aí ele vai citar a profecia, mais uma profecia, né? Eu lhes perdoarei as suas iniquidades e já não me lembrarei dos seus pecados. Se Deus fala de uma nova aliança, prestem atenção nisso aqui, gente. Se Deus fala de uma nova aliança, é que ele declara antiquada a precedente. Ora, o que é antiquado e envelhecido está certamente fadado a desaparecer. A antiga aliança desapareceu. Quando ele fala aqui que, né, estabelecerei, né, uma nova aliança, um novo pacto com a casa de Israel, e ele vai falar aqui embaixo, aqui, olha só, eu serei o seu Deus, eles serão meu povo, ninguém mais terá que ensinar a seu concidadão, ninguém a seu irmão dizendo, conhece o Senhor. Ele está falando daquilo que São Paulo previu aqui. A salvação aqui. Esta cegueira por uma parte de Israel só durará até que haja entrada a totalidade de pagãos. Só vai se cumprir quando Israel se converter ao cristianismo. Prestem atenção que em nenhum momento o autor de Hebreus fala sobre voltar às leis mosaicas ou reconstruir algum templo ou fazer o sacrifício novamente dentro do templo de Jerusalém. Se você continuar a leitura do livro de Hebreus, ele vai falar sobre o sacrifício eterno, que é o de Jesus Cristo. Esse é o único sacrifício existente agora na nova e eterna aliança. Volto a repetir. Se Deus fala de uma nova aliança, de uma aliança nova, de novo aqui, ó, se Deus fala de uma aliança nova, é que ele declara antiquado e aprecendente. Ora, o que é antiquado e envelhecido está certamente fadado a desaparecer. Então a antiga aliança desapareceu, gente. Acabou a lei mosaica, acabou. O judaísmo, aquela religião judaica, acabou. O sacrifício, o templo de Jerusalém, acabou, desapareceu. Tá? Aí o cara vai perguntar lá da Babilônia, do Apocalipse 18, que fala que desapareceu, a cidade foi destruída e desapareceu. Gente, o que desapareceu não é o território. Não tem nem como isso acontecer. Tá? Geograficamente está lá, Jerusalém. Mas o que desapareceu? Isso aqui, a aliança. Aquilo que era a notoriedade de Jerusalém, o templo. Era a identidade de Israel, aquilo que desapareceu, aquela religião, as leis, né, que era a identidade de Israel, que desapareceu, não existe mais e não vai voltar mais, né, a existir, tá bom? Então nós temos aqui, né, a questão das duas alianças, e importante aqui dizer, quando fala que Israel será salvo, está falando da conversão ao cristianismo e não do cristão voltar para o judaísmo. Não existe isso. No Novo Testamento, gente, o santuário é o celestial, tá? Esse é o verdadeiro. Não tem nada a ver com o templo de Jerusalém material. Está aqui, está escrito na Sagrada Escritura. Tá? E terminando lá no capítulo 10, ele vai falar novamente. Né? Ele vai falar assim, o autor. Em seguida, ajuntou. Eis que venho para fazer a tua vontade. Assim aboliu o antigo regime. O antigo regime foi abolido e estabeleceu uma nova economia. Agora, o que é o Novo Testamento? A igreja não tem nada a ver mais com o judaísmo. O judaísmo acabou. Faz 2000 anos que o judeu não presta culto de adoração divina. O culto de adoração divina era segundo a lei de Moisés. Na lei de Moisés tinha que fazer um sacrifício no templo.
tinha que oferecer um sacrifício. Faz 2000 anos que nenhum judeu presta culto de adoração divina. Acabou o judaísmo, gente. Tá? Não estou aqui criticando a comunidade judaica. Tá? Eu estou falando que diz o Novo Testamento. Tá bom? Sobre o Templo de Jerusalém. Sobre o Templo de Jerusalém. No Antigo Testamento, né, existem várias, né, profecias, vários textos a respeito da reconstrução de um templo. Isso depois do exílio babilônico. Se refere ao templo de Zorobabel. Não tem nada a ver com o templo depois da destruição do templo de Herodes. Não tem nenhuma profecia a respeito da reconstrução de... Tanto que Daniel, olha só, Daniel, ele termina praticamente as profecias com a destruição do templo de Herodes. Ele termina as profecias praticamente com isso. Não tem nenhuma profecia a respeito de um terceiro templo. Como eu falei, o templo de Herodes praticamente já é o terceiro templo. Porque ele pega o templo de Zorobabel, que foi profanado, né, na época dos Macabeus, né, ele pega esse templo e reconstrói. Não é que ele faz uma reforma naquilo, aumenta, enfim. Né? Aí passa a ser o templo de Herodes, tá bom? Mas, olhando para o templo de Herodes, o que Jesus Cristo diz? Lá em Mateus 24, versículos 1 e 2. Ao sair do templo, os discípulos aproximaram-se de Jesus Cristo e fizeram-no apreciar as construções do templo. Jesus, porém, respondeu-lhes: vedes todos esses edifícios. Aqui é importante, olha, Jesus ele fala aqui no plural, porque o templo de Herodes tinha o templo e vários edifícios que ele construiu, não tinha só o templo ali, por isso que Jesus Cristo fala no plural ali, tá? Vede todos esses edifícios, em verdade vos declaro, não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Ah, Jesus Cristo prometeu a destruição de qual templo? De Herodes, aquele que estava vendo, ele tinha acabado de sair do templo. Aí sinceramente, tem um esquizofrênico que chega aqui e fala, não, mas é que vai ter que reconstruir o templo lá em Jerusalém para que isso aqui se cumpra. Meu Deus do céu! Meu Deus! Jesus Cristo estava saindo do templo. Ele olhou aquilo e falou, tá vendo este edifício aqui? Todos, né, os edifícios, não ficará pedra sobre pedra, vai ser tudo destruído. O que ele fala lá em João 2? João 2, 19 e 22, né, dos versículos do 19 ao 22. Respondeu-lhes Jesus, destruí-vos este templo, e eu reerguerei em 3 dias. Aqui tem uma analogia já da questão espiritual, da antiga aliança com a nova aliança. Lógico que Jesus Cristo pregava abertamente a destruição daquele templo. E aqui ele faz uma analogia à igreja. Olha só. Destruí-vos este templo, e eu o reerguerei em 3 dias. Os judeus replicaram. Em 46 anos foi edificado este templo. E tu há de levantá-lo em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Do seu corpo. Depois que ressurgiu dos mortos, os seus discípulos lembraram-se destas palavras e creram nas Escrituras e na palavra de Jesus Cristo. Prestem atenção, gente. O cristianismo ele tomou o lugar do judaísmo. O judaísmo era aquela religião babilônica mesmo. Como eu falei, o judaísmo nasceu dentro da Babilônia. Não existia judaísmo no Antigo Testamento antes do exílio babilônico. É só depois do exílio babilônico que nasce a religião judaica. A religião judaica nasce no exílio babilônico, volta para Jerusalém e implanta ali, né, aquela religião que nasceu dentro do exílio babilônico. Por isso é chamada de Babilônia. E Jesus Cristo vem trazer o quê? O Novo Testamento, a igreja, que vai tomar lugar daquela religião babilônica. E aí ele fala, este templo vai ser destruído, fazendo uma analogia com a sua morte e ressurreição. Porque a ressurreição dele é o quê? O corpo glorioso. É o corpo místico de Cristo, que é a igreja, que é espiritual. Isso é uma coisa espiritual. Ele está falando, isso tudo aqui que é material, tangível, isso aqui vai tudo ser destruído. Isso aqui é a antiga aliança.
Na nova aliança vai ser reconstruído o templo, que é o meu corpo. Depois você vai ver que aí você vai falar que o corpo místico de Cristo é a igreja. Mas, né, os pentecostais, os judaizantes, eles querem o quê? O templo material. Dentro da Jerusalém terrena, que eu vou mostrar mais adiante aqui, que São Paulo mandou jogar no lixo. Jesus Cristo está prometendo a reconstrução do templo. Eu até corrigindo aqui. Existe sim profecias a respeito da reconstrução de um novo templo, mas não é o templo de Jerusalém. É o corpo místico de Cristo, o templo que é o corpo místico de Cristo. Esse é o único templo a ser reconstruído. Não existe mais nenhuma outra profecia a respeito disso. Isso é o mais importante. O mais importante é que isso é espiritual. Você vai ver na carta aos Hebreus falando o quê? Vamos pegar lá na carta dos Hebreus de novo, gente. Eu vou voltar aqui, tá? Eu sei que tá ficando um pouco longo esse vídeo, mas é importante. É importante. Pô, cara, todo dia me aparece um esquizofrênico falando do terceiro templo de Jerusalém. Usando até profecias judaicas que não fazem parte das escrituras. De um povo que não está, não faz mais parte do reino. Qual é aqui o santuário verdadeiro? Santuário celestial. Está aqui. É no céu. O santuário verdadeiro. Vamos voltar lá de novo, falando sobre o templo a ser reconstruído, que é o templo espiritual. Quando você fala da Nova Jerusalém, a Nova Jerusalém, que é isso que eu espero, eu como católico. O protestante, ele quer o quê? A Jerusalém terrena, fadada ao desaparecimento. Pode ficar com ela. Pode ficar com ela e com o que restou lá do templo, lá que é aquele muro das lamentações. Pode ficar ali com elas. Por quê? O católico, ele espera Jerusalém celestial. Olha só que interessante aqui. No Apocalipse 21, 22, capítulo 21, versículo 22, São João falando da Jerusalém celestial, do alto, não tem nada a ver com Jerusalém terrena. Não vi nela, porém, templo algum. Só que ele está falando aqui, quando ele diz assim, eu não vi templo algum, ele está falando de algo tangível e material. E ele vai explicar, porque o Senhor Deus, dominador, é o seu templo, assim como o Cordeiro. O templo que foi reconstruído é o corpo místico de Cristo, o Cordeiro. O templo é o próprio Deus. É o próprio Deus é o templo. Esse é o templo do Novo Testamento, da Nova Aliança. Mas o protestante não quer. O protestante está querendo o templo material que foi destruído, que foi jogado no lixo, junto com a Jerusalém terrena. E a todo momento o Novo Testamento traz o quê? A Jerusalém celestial e um templo. Que eu posso falar celestial, que é o próprio Deus. Eu chego à conclusão de que Jesus Cristo, né? Jesus Cristo realmente é o Deus dos católicos. Por quê? O protestante não quer esse Deus. Ele não quer esse Deus. Ele não quer o templo celestial, o espiritual. Falando aqui sobre a Jerusalém terrena, porque, né, além do templo material que o protestante ele espera ser reconstruído, né, e vai ficar esperando sentado, né, para não cansar, porque não vai acontecer. Não vai acontecer. Escreva o que eu estou falando, não vai ter templo nenhum. Não tem, não existe a possibilidade nenhuma. Tá? E se for reconstruído, eu deixo de ser cristão. Eu deixo o cristianismo. É uma mentira. Vamos falar agora da Jerusalém. Mais uma vez, Jerusalém terrena. Como é que vai ser reconstruído um templo de Deus material no local que os próprios apóstolos mandaram jogar fora? Os próprios apóstolos, aqui. Gálatas, no capítulo 4, versículos do 22 ao 31. A escritura diz que Abraão teve 2 filhos. Um da escrava e o outro da livre. O da escrava, filho da natureza. Preste atenção. O da escrava, filho da natureza. E o da livre, filho da promessa. Então nós temos 2 filhos aqui, certo?
Um da escrava, da natureza e o da promessa. Nestes fatos há uma alegoria, visto que aquelas mulheres representam duas alianças, a antiga aliança e a nova aliança, gente. Prestem atenção nisso aqui. Uma do Monte Sinai, que gera para a escravidão, é Agar, corresponde a Jerusalém atual. Ou seja, está falando daquela Jerusalém terrena, atual. Jerusalém terrena é a Jerusalém atual. Tá? Eu coloquei esse nome assim, bem legal, assim, né? A Jerusalém terrena, né? A Jerusalém babilônica, tá bom? A Jerusalém babilônica é escrava, gera, né? É escrava que gera filhos para escravidão, filha de Agar, a escrava, tá? E ele então diz aqui, ó, que é escrava com seus filhos, mas a Jerusalém do alto, agora ele está falando da outra Jerusalém, a do alto, a celestial, a que nós católicos esperamos, né? Não os protestantes, né? Todos eles esperam a Jerusalém terrena, nós esperamos a Jerusalém celestial. E ele vai dizer, esta é livre, é a nossa mãe, a Jerusalém celestial. Como naquele tempo o filho da natureza perseguia o filho da promessa, o mesmo se dá hoje. Lógico, os judeus perseguindo os cristãos. Por que São Paulo está narrando aqui a perseguição cristã por parte dos judeus? Os escravos lá da Jerusalém terrena, onde não tem mais o templo, porque foi destruído, né? Os escravos perseguindo os cristãos do Novo Testamento, da Nova Aliança, que agora o templo é Jesus Cristo. O corpo místico é espiritual, não é material. E aí, agora São Paulo aqui acaba com a esquizofrenia protestante. Ele diz assim, o que diz, porém, as Escrituras, ou a Escritura, colocou aqui no singular, lança fora a escrava e seu filho, porque o filho da escrava não será herdeiro com o filho da livre. São Paulo está dizendo isso aqui, gente. Lança fora a escrava com seu filho, ou seja, Jerusalém terrena, Jerusalém babilônica, Jerusalém atual. Lança fora, porque não será herdeiro com o filho da livre, que é a Jerusalém celestial. Você que espera Jerusalém terrena, o terceiro templo que nunca vai ser reconstruído, você não vai fazer parte da Jerusalém celestial. Você não vai fazer parte. Eu não estou aqui fazendo julgamento. Quem julga, né, o juízo é com Jesus Cristo. Mas é o que está na sola Escritura. Você que está esperando a Jerusalém terrena, a reconstrução desse terceiro templo, né, esperando que os cristãos, né, se convertam ao judaísmo. A conversão para o judaísmo por parte dos cristãos. Cara, você não faz parte. Você não faz parte da nova aliança. Você não faz parte da Jerusalém celestial. Eu não entendo como o cabra lê isso aqui. Eu não entendo. O cara faz a leitura de um texto desse e não tem a compreensão, não consegue interpretar o que está escrito aqui. E São Paulo continua aqui dizendo, pelo que, irmãos, não somos filhos da escrava, falando dos cristãos, mas sim da que é livre. Somos filhos da Jerusalém celestial e não dessa que tem que ser jogada fora. Joga fora a Jerusalém terrena, gente. Não faz parte mais da aliança. E para terminar aqui, gente, o protestante usa esse texto aqui, de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos do 3 ao 7. Ele usa esse versículo aqui, né, esse texto, para sustentar essa, não posso nem chamar de heresia, cara. É uma maluquice, uma esquizofrenia, né? Usa esse texto aqui para sustentar a tal da reconstrução do templo de Jerusalém. Até inventaram uma historinha que não tem nada a ver com sola Escritura, de que quem vai reconstruir na verdade é o anticristo. E vai reconstruir para enganar o povo, e que não sei o que, e depois Jesus Cristo vai tomar dele o templo. Que bosta é essa? Que merda é essa, gente? Que porcaria de crença é essa? O anticristo, eu vou fazer mais um vídeo depois desse a respeito de anticristo. Já falei que anticristo
O São João fala do anticristo da época dele. O São João fala de um anticristo da época dele. Não só um, vários. E fala que esta é a última hora, porque o anticristo estava no mundo. E São Paulo falando do mistério da iniquidade, prestem atenção. O que São Paulo diz? Ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia. E deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição, o adversário, aquele que se levanta contra tudo o que é divino e sagrado, a ponto de tomar lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. Tá. Cara, eu não vou entrar na interpretação, na interpretação correta disso aqui. Eu só quero que o leitor, né, e o ouvinte entenda. O templo de Deus não é o templo de Jerusalém. Nós estamos no Novo Testamento. No Novo Testamento, o templo verdadeiro, como diz a carta aos Hebreus, né? Como diz São Paulo, como diz São João no Apocalipse, como diz o próprio Cristo, o templo de Deus é o corpo místico de Cristo, não é material espiritual. Se for reconstruir um templo lá em Jerusalém, não é o templo de Deus. Não é o templo de Deus. Isso aqui não vai entrar dentro do apocalipse futurístico protestante, das mentiras do apocalipse protestante, porque isso já aconteceu. Já aconteceu na época de Paulo. Essa história do homem, da apostasia, do filho da perdição, do mistério da iniquidade, tomar lugar de Deus no templo de Deus, se passar como se fosse Deus, estava falando do imperador romano, isso já aconteceu na época dele, ele mesmo diz no próprio texto. Olha o que ele diz: não vos lembrais de que vos dizia estas coisas quando estava ainda convosco, agora sabeis perfeitamente que algo o detém, o filho da perdição, de modo que ele só se manifestará a seu tempo, porque o mistério da iniquidade já está em ação. Ele está falando de algo que aconteceu no tempo dele. E ele continua apenas esperando o aparecimento daquele que o detém. Só isso, mais nada. Algo para o tempo dele, não para depois de 2000 anos, não é para a época da matilha. Não, isso aqui não tem nada a ver, né, com a igreja hoje. Não foi. São Paulo não escreveu para nós, escreveu para os tessalonicenses, naquela época, algo que iria acontecer na época. Jesus Cristo, quando ele fala da destruição do templo de Jerusalém, ele está falando para a época, algo que ia acontecer naquela geração. Mateus 24. Meu Deus do céu, gente. A carta aos Hebreus, por que a igreja escreve a carta aos Hebreus? Porque acabou o judaísmo, a religião babilônica. Tinha acabado. Depois da destruição do templo. Essa carta foi escrita depois da destruição do templo. Era uma esperança ainda para os hebreus ali, mostrando: não precisa mais do templo, não precisa mais das leis mosaicas. Agora é a igreja, agora é espiritual, é a nova aliança. É isso aqui a mensagem da carta aos Hebreus. Presta atenção aqui, gente. Presta atenção no que foi escrito aqui. Está falando de algo celestial, um templo celestial, da antiga aliança, né, que foi para o espaço, agora é a nova aliança. Os judeus ali, os fariseus, né, nem ficaram em Jerusalém, foram para Jâmia tentar reconstruir lá o judaísmo e não conseguiram. Não conseguiram. Como eu falei, 2000 anos sem prestar culto de adoração divina, segundo a lei mosaica, claro. Né? Meu Deus do céu. E está tudo aqui, gente. Jesus Cristo falando da diferença de um templo material que ia ser destruído e do espiritual. Esse não tem como destruir. O templo, né, espiritual, que é o próprio corpo de Cristo, que é a igreja, o corpo místico de Cristo. Esse não tem como ser destruído. Né? Mas infelizmente, vem aquele cidadão que fez, né, o Tropa de Elite lá,
Falado tem a reconstrução do terceiro templo, meu Deus do céu. Que vai ser reconstruído o terceiro templo e o pior de tudo, ele é conhecedor das escrituras. Ele conhece as escrituras. Qual eu não sei, porque não tem isso nas escrituras sagradas. Qual eu não sei. Diz, não que eu não vi nenhum líder católico falar a respeito dessa paz lá em Israel. Paz, os cambal, sabe? Dessa paz em Israel, eu não vi. Né? Mostrando sinais para reconstruir o terceiro templo, a vinda de Cristo. Cara, não falou porque isso é um retardadismo, como eu falei. Primeiro que a volta de Cristo para a ressurreição dos mortos não depende de reconstruir o terceiro templo e muito menos da paz em Israel. Depende sim da conversão de Israel para o cristianismo. Isso não tem nada a ver com paz em Israel, acordo com os palestinos, sei lá. Como eu falei, eu nem me interesso muito, né? O nome do primeiro-ministro, quem é o presidente, quem é o governador, sabe? Quem está fazendo, né? Apertando a mão de quem, fazendo a paz, se é o presidente dos Estados Unidos. Nem me interessa isso. O que me interessa é o cristianismo, gente. Mas acho que ficou bem claro. Mais uma vez, fazendo um vídeo a respeito disso. Mais uma vez, fazendo um vídeo a respeito do famoso Templo de Jerusalém. Famoso Templo de Jerusalém que não vai ser reconstruído. A única coisa que tem lá é o Muro das Lamentações. Tá? Por que o Muro das Lamentações? Porque foi destruído. A única coisa que sobrou foi a lamentação daquilo que aconteceu, né? Gente, mas olha, fala para você como cansa, viu? Como cansa isso, viu? Mais uma vez aí, ó, né, o link do YouTube, do Facebook, do Twitter, tá tudo aqui na descrição do vídeo, tá? Assim como do meu novo blog que eu estou tentando fazer, né? Vamos voltar aqui para outra cena aqui. Por favor, né, contribua com o meu apoia-se, quem puder contribuir com o meu apoia-se, tá? Que aí eu, né, se Deus quiser, eu vou colocar o blog de novo no ar aí, mais profissional, com domínio, com tudo, tá bom? Então quem puder contribuir com o meu apoio, eu agradeço de coração. Quem não puder, né, deixe pelo menos o like aqui no vídeo. Deixe o like para a relevância do vídeo. Se inscreva no canal. Por favor, se inscreva no canal, é importante. Meta, tá? 5.000 inscritos. Vou fazer o último vídeo a respeito da besta do Apocalipse. Tá? Depois eu ainda vou fazer um compilado de tudo. Né? Eu vou unir todos os vídeos em um só. Aí quem quiser assistir, né, a série, beleza. Né? A série de vídeo aulas, beleza. Quem quiser assistir o vídeo inteiro, eu vou postar o vídeo inteiro. Tá? Com todos os vídeos, né? Com todas as explicações de todos os vídeos em um só. Tá bom? Meta para o final do ano, 15.000 inscritos. 15.000 inscritos. Sei que vai ser difícil, mas enfim, né? Vamos aqui acreditar na providência divina. Então, 15.000 inscritos até o final do ano. Para 2021, né, eu conseguir aqui uma outra ferramenta do YouTube que só depois de 15.000 inscritos é liberado, né, que é a questão dos membros ali. Eu não sei nem como funciona isso aí, mas enfim, né, se Deus quiser, até o final do ano eu vou atingir os 15.000 inscritos e vai ser liberada essa ferramenta aí do YouTube, tá bom? Então fica assim, gente. Quem está esperando aí o templo de Jerusalém, esquece, não vai acontecer. Se acaso acontecer isso de uma forma hipotética, como estou falando, né, eu deixo de ser cristão, porque tudo foi uma mentira. Jesus Cristo foi uma mentira, não aboliu nada, não tem uma nova economia, não tem uma nova economia, não tem uma nova aliança, não tem, né, o templo espiritual, não. Acabou tudo, o cristianismo foi pro saco, tá bom? Eu mesmo deixo de ser cristão, beleza? Mas isso não vai acontecer. Escreva o que eu tô falando. Pode escrever o que eu tô falando. Não vai ter templo de Jerusalém. Escreva, tá? E olha, se acontecer, antes de, né, deixar o cristianismo, eu venho fazer um vídeo aqui fechando o canal e pedindo desculpas aos judaizantes, aos pentecostais e todos esses esquizofrênicos aí. Eu peço desculpas aqui que eu estava errado, tá? Eu fecho o canal porque realmente, para mim, tudo vai realmente, tudo que está escrito foi mentira, tudo que Jesus Cristo pregou foi mentira, tudo, tá? Desculpa a cara de sono aqui que eu acabei de voltar do serviço, né? Então, enfim,
Não dormi a noite toda, mas tô aqui. Veja, gente, veja que, o que a gente, né, faz pela igreja, tá? Eu trabalhei a noite toda. Eu fiz o vídeo ontem à noite refutando o Sandro Rocha. Refutando não, na verdade nem fiz refutação, né? Fiz o vídeo ali apenas mostrando, né, as pataquadas do cidadão. Esse aqui é o vídeo de refutação. Então eu fiz o vídeo ontem à noite, fui pro trabalho, trabalhei a noite toda, cheguei em casa, preparei esse material aqui, o PDF, e tô fazendo o vídeo agora. Presta atenção no horário aqui, ó, já são 9 horas, cara. Eu não dormi até agora. E, gente, pelo menos se inscreva no canal. Se inscreva no canal, isso é pela igreja. É pela igreja, não é pelo Cris Macabeus. Cris Macabeus não é ninguém. Cris Macabeus é um leigo católico tentando aqui, pelo menos, defender a sua fé. Então se inscreva no canal, divulgue o canal, nas paróquias. Nas paróquias, principalmente nas paróquias. Divulgue o canal, gente. Não só o meu, como os demais canais também. Divulgue, é muito importante isso aí. Tá? Pensa nessa mensagem aqui. Chega um protestante no domingo de manhã, você entrando para a igreja, pensa você tem a informação, mas, né, o irmão do lado ali, você não sabe. Aí chega o protestante falando do terceiro templo, falando que vai vir o anticristo, logo vai entrar no Apocalipse e dizer que a igreja católica é a prostituta da Babilônia. Ele vai conseguir fazer essa ligação, porque tem a astúcia de Satanás. Ele vai conseguir fazer essa ligação, né? Templo, anticristo, besta, igreja católica, papa. Ele vai conseguir fazer essa ligação. E o cara, você tem a informação, mas o seu irmão ali não tem. E aí o cara, o que acontece com o cara? O cérebro entra em parafuso. O cérebro do cara vai, né, atrofiar ali naquele momento. Daqui uma semana o cara vira protestante. Por isso que é importante, divulgue nas paróquias. Divulgue nas paróquias. Né? E também nos grupos do WhatsApp e nas redes sociais, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Paz e bem a todos. O próximo eu vou falar mais uma vez de anticristo. Vou fazer um paralelo ali da carta de Pedro, da carta de Judas e também da carta de São João, mostrando ali que eles falam, né, do anticristo, né, de modo diferente, porque São João e Judas não usam o termo anticristo, mas São João já vai usar o termo anticristo ali para falar da mesma coisa, tá bom? Paz e bem a todos. Amém.